Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos aí, falando um pouquinho a respeito da dinâmica interna da Terra, né? Falando a respeito agora, principalmente, deixando um pouquinho de lado a questão dos tipos e formações de rochas, né, que nós vimos aí em aulas focadas no livro de vocês, em aulas que eu chamo também de complementares, né? Então, a gente vai estar analisando agora a formação do relevo por meio dos agentes internos e dos agentes externos, ou seja, forças endógenas do interior da Terra e forças exógenas, né, da parte externa da Terra, modelando todo esse relevo que nós conhecemos na superfície, tá bom? Inclusive provocando aspectos voltados para a questão do intemperismo, como nós vimos nas rochas sedimentares, né? Então, olha só, a gente inicia aqui falando a respeito aqui do filósofo Xenófanes, né? Em 540 a.C., ele encontrou conchas marinhas a determinadas alturas, né? Das montanhas, no cume das montanhas, né? E imaginou que essa superfície ela poderia estar submersa em algum momento, né? No mar, né? E que posteriormente elas foram soerguidas, né? E ele tinha razão, porque essas forças internas que movimentam a crosta, né? Como a gente viu também o movimento das placas tectônicas, né? Cria novos relevos ou modifica a estrutura fisionômica da paisagem, tá bom? Essas forças relacionadas aí principalmente com os movimentos da tectônica de placas, das placas tectônicas, também há fenômenos magmáticos, que é do material que vem do interior da Terra em direção à superfície, né, provocando movimentações, os hotspots, né, pontos quentes aí das correntes de convecção, são chamados aí de agentes internos do relevo, tá? Ou agentes endógenos, de forças do interior da Terra. Como exemplo, aí a gente tem o tectonismo, o próprio vulcanismo e os terremotos em si, né? Todos eles estão associados não só à movimentação das placas tectônicas, né? Movimentos divergentes, convergentes, transformantes, né? Mas também desse material que vem por meio em direção à superfície, né? E encontra por meio dos vulcões ou mesmo por meio de falhas geológicas na superfície, caminhos, né, que podem fazer com que ocorra, né, abalos sísmicos de movimento e ajustamento dessas formações de relevo, ok? Bom, a gente vai iniciar falando do tectonismo, né, ou movimentos tectônicos. Na realidade, são forças aí que atuam no interior da Terra de forma lenta e contínua, provocando aí deslocamento de materiais, tá? Também são chamados aí de tectônica ou mesmo de astrofismo. Por isso que eu sempre falo para vocês, pessoal, a Terra ela não é estática em nenhum ponto. Por mais que nós, por exemplo, o Brasil esteja geograficamente localizado no centro da placa sul-americana, o Brasil está em constante movimento, a placa que o Brasil está, né? Está em movimentos divergentes, movimentos convergentes, transformantes, né? Está tendo abalos sísmicos. Lógico que por nós estarmos no centro da placa, esses abalos eles são de menores, né, proporções, tá bom? Quando essas forças aí elas atuam de forma vertical, né, nas camadas das rochas, que apresentam uma certa rigidez, podem ocasionar deslocamento de camadas que se levantam, soerguem ou abaixam, né, constituindo aí o que nós chamamos de fraturas ou falhas geológicas. Só para vocês terem ideia, esses movimentos verticais lentos de subida e de descida de grandes áreas aí são chamados de movimentos epirogenéticos, tá? Eu já havia comentado com vocês em outras oportunidades anteriores, né, sobre esses movimentos epirogenéticos, tá? Nós temos uma falha provocada justamente por esse movimento epirogenético muito grande, que é o Rift Valley, que fica na África, né? E ele tem 5.000 quilômetros de comprimento, ou seja, uma enorme falha geológica de 5.000 quilômetros de comprimento, tá? E ao longo desses falhamentos é provável, né, existe uma grande tendência que ocorra principalmente abalos sísmicos, né, ondas eletromagnéticas provocando aí principalmente terremotos, tá ok? Bom, nós temos também as camadas de rochas com maior plasticidade, ou seja, com maior flexibilidade, tendem a se dobrar, né, quando submetidas aí a uma alta pressão ou alta temperatura,
constituído os movimentos orogênicos, né? Então, nós temos esses dobramentos ou dobras que encurvam o relevo, deformam, vamos dizer assim, o relevo, né? E nós chamamos de movimentos orogenéticos, tá? Então, nós temos os movimentos epirogenéticos, que é na vertical, né? Subida e descida, e movimentos orogenéticos, que é na horizontal, que é a deformação desses, né? Dessas formações de relevo, provocando dobramentos, né? Bom, esses dobramentos ou dobras em curvo relevo, associados aos falhamentos, formam montanhas ou cordilheiras, né? A parte côncava, né, do cume da dobra é chamada de sinclinal. E a convexa, que é a parte que não é do cume, né, é chamada de anticlinal, tá bom? Então, nós temos essas duas partes aí importantes, tá bom? Continuando, né? Vem a pergunta no livro de vocês. Por que acontecem erupções vulcânicas e terremotos? Bom, pessoal, os vulcões a gente sabe, né? Eles são formados aí da erupção de material magmático em estado de fusão, conhecido como lava, né? Mais popularmente como lava vulcânica. Pela cratera dos vulcões saem também fragmentos de rocha, cinzas, gases e vapores. Então, nós temos aí o vulcão, que é a representação, né? Ou melhor dizendo, é a ligação, o elo de ligação que existe entre o que está na superfície da Terra e o que está no interior da Terra, tá? Então, o vulcão ele nos fornece essas informações, tá? A erupção ela pode vir de forma explosiva ou efusiva, né? Isso vai ser relativo de acordo com cada característica da lava ou do material de lava, do magma desse vulcão, tá? Efusivas são aquelas que só têm um escorrimento, né, da lava, e as explosivas são aquelas que explodem, né? Inclusive com fragmentos de rochas aí das paredes vulcânicas, né, da chaminé vulcânica, tá? Bom, nas linhas de falhas das placas, existem pontos fracos pelos quais o magma, submetido a elevadas pressões e temperatura, abre fendas e aflora na superfície. Nós vimos quando trabalhamos com as rochas magmáticas, né, intrusivas e extrusivas, né, que através dessas falhas, esse material ele pode vir a uma determinada camada, se resfriando a determinada camada do manto, tá ok? Bom, os movimentos bruscos que abalam o terreno com vibrações são chamados de terremotos ou abalos sísmicos, né? Por conta das ondas sísmicas ou ondas eletromagnéticas. A maioria deles aí tem origem na tectônica, principalmente nesses falhamentos, né? Provocados pela subida desse material, ou mesmo pela movimentação das placas que nós vimos que são as divergentes, convergentes e transformantes, tá? Quando duas placas se colidem ou se chocam, ocorre terremotos. Esse processo, entre outros, né, ocorrido durante as eras geológicas, ocasionou aí principalmente o enrugamento das bordas e a formação das grandes cadeias montanhosas. Nós comentamos a respeito disso nas aulas que a gente estava falando a respeito principalmente dos movimentos convergentes, né? Onde uma placa ela mergulha por sobre a outra, formando enormes cadeias montanhosas, tá? As ondas sísmicas elas são captadas por um aparelho chamado sismógrafo, né? E sua intensidade é medida na escala Richter, né? Richter foi um geólogo, né, um geofísico que estudou todas essas ondas eletromagnéticas provocadas por esse material, por essas forças internas do interior da Terra, e ela varia de 0 a 10, né? Conforme o grau de magnitude, ou melhor, de poder de destruição por parte desses terremotos, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aí no máximo a magnitude aí de 3, 4, né, por conta que nós estamos no centro da placa. Então, por estarmos no centro da placa, nós não ir mais distante das bordas dessas placas tectônicas, né, então nós não sofremos muitos abalos sísmicos, né, de grandes proporções por conta desse posicionamento geográfico que nós encontramos. Então, quanto maior a quantidade de energia liberada, maior a intensidade também do terremoto, né, correspondendo a números maiores na escala, né, conforme aumenta a escala, vai ser, como eu falei para vocês, né, então a intensidade do terremoto ela depende também da distância entre o local de origem da crosta, né, que é o hipocentro, e o local onde ele vai se manifestar na superfície, que é o epicentro, tá? Então, ele surge a uma determinada camada do manto, nós chamamos de hipocentro, aquele local onde se origina, no interior do manto ali, essas ondas eletromagnéticas provocadas por essas forças que vêm do interior da Terra.
né? E quando nós sentimos eles na superfície, esses abalos sísmicos, esses terremotos, né? Nós temos aí o epicentro, tá? E aí ele pode adquirir uma amplitude de raio maior, dependendo da sua magnitude, tá? Então, olha só, pessoal, diariamente ocorrem centenas de terremotos em diversos locais do mundo. Como eu falei para vocês, a Terra ela não é estática, tá? A grande maioria de baixa intensidade, principalmente em locais como o Brasil, que está no centro da placa, tá bom? Por causa disso, são imperceptíveis para os seres humanos, né? Então, nós não sentimos aqui no Brasil, né? Nós praticamente não sentimos esses abalos sísmicos de pequenas proporções, tá ok? Uma também pela dimensão do nosso território, pela dimensão da nossa placa sul-americana, da qual o território brasileiro está assentado sobre ela, tá bom? Bom, na próxima aula nós iremos tratar a respeito das causas referentes aos tsunamis, né? Que não deixam de ser semelhantes aos dos terremotos. A diferença é que um ocorre na placa continental, movimentação de placas continentais, e no caso do tsunami, das placas oceânicas, tá? Ou seja, um ocorre no oceano, o outro ocorre na superfície da Terra, tá? Mas o impacto, a formação, são muito semelhantes esses movimentos aí que provocam o que nós chamamos aí de desastres naturais, provocados principalmente pelas forças internas ou naturais do planeta, tá ok? Pessoal, quero agradecer a todos vocês, um forte abraço, até a próxima, tá ok?